Shalom a todos, é um prazer saudá-los. Eu sou Rocha Junei e nós estamos dando prosseguimento a uma série de estudos sobre as alianças divinas com Israel. No estudo passado, nós falamos sobre as diferentes manifestações dos propósitos divinos. E a gente falou sobre o fato de que existem diferentes alianças com as quais o Eterno através das quais o Eterno se relaciona com a humanidade. E só a guisa de introdução, como uma preparação para o estudo atual, para o estudo de hoje, e eu estou recomendando que vocês assistam o estudo anterior que já está postado, que é o seguinte: os tipos de aliança que o Eterno estabelece ao longo dos tempos podem ser classificados como alianças consensuais, que são o resultado da confluência de dois compromissos, um compromisso da parte do Altíssimo e um compromisso da parte humana. Existem alianças que são impositivas. A aliança consensual, a gente tem como exemplo a aliança do Sinai, onde o Eterno propõe e o povo aceita. Nós temos uma aliança impositiva, que é aquela feita com Abraão, pela qual ele diz: eu vou ser o teu Deus e o Deus da tua semente por todas as gerações. Nós temos também alianças limitadas, que são aquelas feitas apenas com um povo ou com uma parte de um povo. Um exemplo disso, nós temos, primeiro, a aliança feita com Israel, ela não envolve as nações, é uma aliança só com Israel, e dentro de Israel há ainda a aliança levítica, que é uma aliança do Eterno somente com a tribo de Levi, ou seja, ele faz uma aliança com Israel como nação e depois faz uma aliança com a tribo de Levi como uma parte dessa nação. Espero que vocês estejam ouvindo bem o áudio. Existem também alianças que são limitadas. A aliança levítica, por exemplo, é uma aliança limitada. A aliança davídica é uma aliança limitada. O Messias não poderia provir de nenhuma outra tribo de Israel, nem de qualquer outra nação do mundo. Ele tinha que ser da tribo de Judá e ele tinha que pertencer ao povo de Israel e ser da linhagem de Abraão. É por isso que o primeiro versículo do chamado Novo Testamento, que é Mateus 1, versículo 1, diz: genealogia de Jesus Cristo, assim está na Almeida, né? Filho de Davi, filho de Abraão, identificando-o com aquela aliança limitada ou restrita, que é a aliança davídica. Existem também alianças universais, e é graças à aliança feita com Noé que nós ainda estamos vivos. É graças à aliança com Noé que nunca vai deixar, segundo o Eterno diz, de haver nem semeadura e nem colheita por todas as gerações. Ou seja, a aliança noética impede que alguma vez o mundo esteja deserto, como perspectivam certos grupos cristãos, certas escatologias cristãs imaginam que vai chegar um momento em que a Terra vai estar completamente abandonada, sem nenhum homem semeando ou colhendo. Isso não está contemplado na aliança noética. E existem, claro, alianças temporais, que são aquelas que estão ligadas a um determinado tempo, e a aliança eterna. E a gente viu na semana passada que o que une o Altíssimo a Israel é uma aliança eterna. Embora existam também outras alianças que o Eterno faz com Israel, mas essa aliança eterna, que é uma aliança de caráter incondicional, garante a sobrevivência de Israel, ao passo que a aliança condicional mantém Israel sob a bênção quando ele é fiel e sob a maldição quando ele é infiel. Isso é o efeito da aliança condicional.
não dá para estar fora dessas consequências da aliança. Ou você é fiel e abençoado, ou você é infiel e amaldiçoado. Mas você não tem como sair das condições da aliança. E a aliança incondicional é aquela pela qual o Eterno diz: o meu conselho será firme e eu vou fazer toda a minha vontade. Bom, dito isso, com relação ao tema anterior, e eu recomendo que todos o acompanhem para poder entender melhor o estudo de hoje, nós vamos tratar agora do propósito divino para com Israel. Israel, diante da vontade de propósito do Altíssimo. E assim, nosso estudo é explicar como a rebeldia de Israel em violar a vontade de comando do Altíssimo jamais anulará a infalível vontade de propósito em restaurá-lo. Nosso estudo visa responder às seguintes perguntas: seria condicional a promessa divina a Israel? Vos tomarei dentre os gentios, vos congregarei dentre todas as terras e vos trarei para a vossa terra? Essa promessa se encontra em Ezequiel 36, versículo 24. A segunda pergunta que nós queremos responder hoje é: teria fracassado a promessa? Então eu vou espargir água pura sobre vocês e sereis purificados de todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Ezequiel 36, versículo 25. E teria o juramento: dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vocês um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Nossa pergunta é: teria esse juramento sido transferido de Israel para a igreja cristã? Seriam essas promessas condicionadas pela vontade humana ou incondicionais e dependentes apenas da vontade divina? A resposta a isso que vai condicionar o nosso estudo de hoje. Bom, falemos primeiro sobre a vontade oculta, que nós podemos classificar também de vontade eficiente do Criador. Essa vontade é a parte do propósito de El Shaddai que ele reserva apenas para si. A vontade oculta é aquela coisa que o Eterno não conta para ninguém. E se eu quero dar um exemplo para vocês de vontade oculta, em que o Eterno não conta nem para o seu filho, e agora eu estou usando palavras dele, quando lhe perguntaram qual era o dia da vida dele. E ele responde: acerca daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho, mas somente o pai. Então, isso é um exemplo tácito do que é a vontade oculta, que, ao mesmo tempo, é também eficiente. Dentro dessa vontade oculta está a escolha dos seus eleitos. Ninguém sabe quem são os eleitos. E uma das coisas que eu ouço as pessoas colocarem contra a doutrina da eleição é: se existem eleitos, por que eu devo pregar? Primeiro, você não prega porque existem eleitos ou porque deixem de haver. Você prega porque é um mandamento. E mandamento não se discute, apenas se cumpre. Ora, as Escrituras falam que o número dos eleitos é uma multidão a qual ninguém pode contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro. Apocalipse
7, versículo 9. A exata posição, irmãos, no reino messiânico também não nos está revelada. Nem o pai sabia a exata posição que cada um dos seus súditos ocupará no seu reino. Mais uma vez, ele diz: assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles a quem meu pai tem preparado. Então, existem coisas que não estão sequer no arbítrio do filho, quanto mais no nosso, que é a questão da posição no reino. Se vocês lembram das diversas orações de Yeshua, quem gosta muito de registrar as orações de Yeshua é Yohanan, o apóstolo João. E numa das orações do Messias, ele diz: para que todos aqueles que tu me desse estejam comigo. É uma intercessão específica e eficiente em favor daqueles que o Pai lhe deu. Então, aqui nós estamos falando dessa vontade oculta ou vontade eficiente que envolve não só um grande número de eleitos que não são só israelitas, e nós não estamos falando dos 144 mil. Esse, sim, é um número de eleitos que pertence exclusivamente ao povo de Israel. Às vezes, por pouco conhecimento nas escrituras, as pessoas dizem assim, os 144 mil judeus. Eu acho que eu já lembrei para vocês que não são 144 mil judeus. São 12 mil judeus. E 12 mil de cada uma de suas tribos companheiras. 144 mil israelitas. Agora bem, eu já citei para vocês, Yeshua, dizendo em Marcos 13:32, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão nos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Onde Yeshua mostra que não é o fato dele estar aqui na Terra que o impede de saber a hora de seu regresso. Porque os anjos estão lá no céu. E eles também não sabem. E aí ele restringe esse conhecimento, essa vontade oculta e eficiente, exclusivamente ao Pai. Bom, além da vontade oculta, que é aquela que o Eterno não contou para ninguém, nem para os anjos e nem para o Filho, existe a vontade revelada. E essa vontade revelada se divide no que o Eterno quer para os homens, a fim de assegurar o bem-estar geral das criaturas e a paz no mundo, e aquilo que ele quer para si mesmo, com vistas à manifestação de sua glória e de sua majestade. O que o Altíssimo quer para os homens é a revelação de sua vontade de comando, que nós poderíamos chamar também de vontade de preceito ou vontade de mandamento. Por que vontade de mandamento? Porque o que ele quer que os homens façam está claramente expresso na sua palavra. Essa vontade de mandamento, vontade de preceito, não é uma vontade eficaz em si mesma. Por quê? Porque os homens têm a faculdade de transgredir os mandamentos. Ele não quer que os homens adulterem, eles adulteram. Ele não quer que os homens matem, mas eles matam. Ele não quer que os homens digam falso testemunho, mas eles mentem. Então, a vontade de comando, ela se sujeita ao arbítrio da criatura. Agora, o que o Eterno quer para si mesmo, que nós chamamos de vontade de propósito, ela se revela através de seus juramentos. Esta é infalível, não existe forma como
a sua vontade de propósito deixe de se cumprir. Então, são coisas diferentes o que ele propõe que nós façamos e aquilo que ele determinou que nós façamos. O que ele determina vai ser feito, a despeito da nossa inclinação má, isso vai se cumprir, porque ele tem propósitos ele tem meios para alcançar seus propósitos. Eu poderia ilustrar isso a vocês com o caso de Paulo. Vou usar um caso agora dos escritos nazarenos. Paulo toma a estrada de Damasco em direção à Síria. Damasco tem uma importantíssima comunidade judaica. Na época, Damasco tinha a terceira comunidade judaica mais importante no mundo, depois de Jerusalém e de Alexandria, era Damasco. E ele vai ali para perseguir os nazarenos. Ele sabe que em Damasco muitas pessoas estão abraçando a fé nazarena. E ele sai como perseguidor. E ele entra em Damasco como discípulo da fé que ele antes perseguia. Então, o Eterno tem instrumentos para fazer com que aquilo que ele determinou que a gente faça seja cumprido. Mesmo que ele não use instrumentos para que a gente cumpra tudo aquilo que ele manda a gente fazer. A vontade de comando, ela se sujeita ao arbítrio de agentes morais livres, por isso ela nem sempre se cumpre. Quando Yohanan, o João, ordenou que as pessoas se arrependessem, nós lemos em Lucas capítulo 7, versículo 30, os fariseus, Perushim, e os soferim, ou seja, os doutores da lei, rejeitaram o conselho de Elohim, o conselho de Deus, contra si mesmos, não tendo sido batizado por ele. João estava ali dizendo, arrependam-se e sejam batizados. Mas os fariseus e doutores da lei decidiram não cumprir essa vontade de comando vinda até eles através do profeta. E é por isso, irmãos, que os homens pecam tanto, que eles têm a capacidade de resistir à vontade de comando do Altíssimo. Em Eclesiastes, em hebraico, o livro se chama Kohelet. No capítulo 8, versículo 11, nos é dito, porquanto não se executa o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Se o Eterno repreendesse, imediatamente quem viola cada um dos seus mandamentos, muitas pessoas, por medo do Eterno, tratariam de ser mais obedientes ou pelo menos mais submissos ao querer do Eterno, sem externar a sua rebelião. Como o Eterno é paciente, os homens não externam sua submissão, mas externam o que lhes está no coração. A revolta, a rebelião, a insubmissão, a insubordinação, uma ação subversiva contra o reino de Deus. E isso não é alheio ao nosso próprio coração, à nossa própria existência. A existência dos santos também é uma existência de insubordinações. É por isso que quando nós falamos de entrada no Olam Rabá, os cristãos costumam usar a expressão salvação, Os judeus usam Olam Rabá. A entrada no Olam Rabá, quer dizer, a entrada no mundo vindouro. É um pouco mais certo, até do que a expressão salvação. Lhes explico por quê. Quando se fala de salvação, existem na Bíblia numerosos tipos de salvação. Existe a salvação temporal e existe a salvação eterna. Quando o sol vem sobre os maus e sobre os bons, e a chuva cai sobre os justos e injustos, é um tipo de salvação. Agora, aqui nós estamos falando
quando nós falamos de ação do espírito na vida humana, da nossa capacidade de resistir ao bem. E Paulo apresenta o coração humano, começando pelo coração dele como uma ilustração do que seria o coração da humanidade, isso da humanidade dos que servem a Deus, dos servos de Elohim. Bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido ao pecado. Romanos 7, 14. Queria enfatizar a declaração de Paulo: a lei é espiritual, a Torá é ruach. Porque os cristãos, eles buscam diferentes terminologias para a lei. Eles dizem a lei moral, a lei cerimonial, a lei civil, a lei ritual, a lei alimentar, a lei militar. E, de fato, a Torá contém vários conjuntos de leis. Todo esse conjunto de leis é chamada simplesmente de lei espiritual. Ou seja, não existe um ponto da lei que seja mais divino que o outro. Nós até podemos dizer que existem mandamentos mais importantes que outros mandamentos. Por exemplo, amar e ouvir ao Eterno é o mais importante de todos os mandamentos. Porque se eu amo e se eu ouço Ele, então eu estou disposto a cumprir os seus mandamentos. O que leva um pai a acordar às 4 horas da manhã, ir para um turno de 12 horas de trabalho e depois enfrentar mais 2 horas de trânsito, senão o amor pela esposa, pelos filhos que dependem dele. E esse amor, ele se transforma numa energia que faz ele dispensar o cansaço. O amor é constrangedor. E o constrangimento mais importante não é o do medo, é o do amor. Agora, essa capacidade de transgredir a Torá foi a capacidade que fez de Israel a nação rebelde que ela é. Também poderia ser a capacidade de obedecer, porque está na capacidade humana tanto obedecer como transgredir. Israel fez uso da capacidade de transgressão, e isso nós lemos em Irmiá, ou Jeremias 2, versículo 29. Por que contendeis comigo? Todos vós transgredistes contra mim, diz o Eterno. O Altíssimo diz a seu povo, é conscientemente repetido por Daniel, o profeta exílico, quando lá na Babilônia ele confessa que todas as tragédias que vieram contra o povo de Israel, primeiro, e contra o povo judeu mais tarde, foram o resultado da transgressão, da vontade de comando do Altíssimo, expressa através da Torá. Daniel 9 costuma ser um capítulo lido pelos judeus no dia mais importante do calendário do Criador, que é o Yom Kippur. Yom Kippur é o sábado de todos os sábados, o mais solene de todos, porque é o dia em que o Eterno proclama o seu perdão para o seu povo, não importa o que ele tenha feito, não importa quais impurezas ele haja praticado ou com quais maldades ele tenha se envolvido, conquanto que nesse dia eles se voltem para ele. E é importante dizer isso, porque as pessoas olham a Torá como uma coisa sem vida, sem esperança. A Torá traz, no mais importante de todos os dias sagrados, que é o Yom HaPurim, o dia das expiações, o consolo para o pecador, dizendo, nesse dia se fará expiação por vós, por todas as vossas imundícias e por todas as vossas transgressões. E aí, no dia de Yom Kippur, os judeus costumam ler Daniel 9, e um dos pontos que eles leem nas liturgias, no Sidur de Yom Kippur, eles chamam de Mascor, sim, todo Israel transgrediu a tua lei.
desviando-se para não obedecer à tua voz. E por isso a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Elohim, se derramaram sobre nós, porque nós pecamos contra ele. Daniel 9, versículo 11. Então, o que Daniel está dizendo? Nós estamos merecendo o exílio. Nós pecamos. E ele vai além, ele diz, nós e os nossos pais pecamos. Nesse ponto, alguns irmãos evangélicos dão bastante ênfase à confissão geracional. A questão de confessar também o pecado dos antepassados. Daniel fez isso. Agora, Daniel confessa o pecado de antepassados que conheciam a Torá e que pecaram por rebelião. Eles não pecaram por ignorância. Eles pecaram por rebelião. Todavia, diferentemente dessa vontade de comando, que, como nós já vimos, pode e é transgredida pelo ser humano, e aí, se aquilo que o Eterno quer para as criaturas pode ser impedido pela rebelião das mesmas, o que ele quer para si mesmo, por sua vontade de propósito, como a salvação de Israel, como o mais precioso dos povos, e o resgate do Egito, da Etiópia e de Sabá, se cumprirá infalivelmente. Queria lembrar aqui que o Eterno, ele tem propósitos extensivos a outras nações, não a todas, propósitos especiais, estou falando. O propósito de salvar povos de diferentes nações já está anunciado e está presente ao longo da história sagrada. Isso é muito claro. Se nós olhamos a própria história de Israel, aos grandes homens da história de Israel, nós temos, por exemplo, Yosef, José, ele vai ao Egito e ele casa com a filha de um sacerdote egípcio. Mais tarde, quando Israel se torna uma nação poderosa, o próprio Moisés se casa com uma mulher que não é israelita. Estamos falando de Tsípora, né? Que é filha de Itró, o Jetro das nossas Bíblias. E essa mulher era gentia, era da terra de Madian. Agora bem, Isaías capítulo 43, 13 e 4. Vamos à leitura? Porque eu sou Jeová teu Elohim, o Santo de Israel e teu Salvador. Lembrando que Elohim é a palavra hebraica correspondente a Deus. Uma palavra plural que significa poderes da sua essência. Tá? Então, o Santo de Israel, sou o teu Redentor. Eu dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Sebá em teu lugar, visto que fostes precioso aos meus olhos, também fostes honrado. Eu te amei, e assim te dei os homens por ti, e dei os povos pela tua vida. Aqui, irmãos, nós estamos falando de vontade de propósito. Aquela vontade que é infalível. Israel não é redimido pelos seus merecimentos, porque ele não os tem, mas pela sua vontade de propósito, para que o nome do Altíssimo seja exaltado, seja glorificado, e para que nós entendamos como ele é bondoso e como a sua graça superabunda onde há o pecado. De onde vocês acham que Paulo diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça? Se não na contemplação do seu povo. Porque se há um povo que pecou, foi Israel, irmãos. Como é que nós vamos falar do pecado dos egípcios, dos babilônios, dos persas, ou sei lá, de quem nós quisermos, se esses povos não tiveram profetas, não tiveram revelação do Altíssimo? O pecado abundou em Israel, porque Israel conheceu a vontade do Altíssimo. E ali, sobre Israel,
superabundou a graça. E é isso que ele está dizendo. Eu te amei, dei homens por ti e os povos pela tua vida. Agora, além de ser o salvador de Israel, Jeová lhe promete o Egito, a Etiópia e Sebá como presentes, repetindo aquilo que ele já tinha anunciado através de Davi. E o que se anuncia através de Davi? Salmo 68, versículo 31. Príncipes virão do Egito, a Etiópia cedo estenderá as mãos para Elohim. A Etiópia tem uma das histórias mais lindas do mundo. E, sem dúvida, a história mais linda da África. Depois, é claro, da história do Egito. Bom, a Etiópia cedo estenderá a mão para o Eterno. O povo etíope começou a guardar o sábado 900 anos antes de Cristo, graças a Menelik I, filho de Salomão com a rainha de Sabá. Salomão não chegou a casar com todas as mulheres com quem ele se relacionou. E a tradição etíope diz que a rainha de Sabá, ela volta para a Etiópia já grávida de Menelik, o filho de Salomão. Segundo a tradição, isso é contado no livro etíope chamado Quebra-Negácio, a glória dos príncipes. Ele volta a Israel para aprender a lei de Israel e ele vai ensinar a lei à sua corte. Não é surpreendente o fato de que a Mossad, ainda na década de 70, creio que em 1977 ou 79, organizou a famosa Operação Salomão, que foi o resgate dos judeus da Etiópia. Agora, irmãos, nenhum povo jamais será resgatado primeiro que Israel, e muito menos separadamente de Israel. É por causa disso que o Altíssimo promete trazer os filhos de Israel espalhados nos 4 cantos do mundo, para a terra que ele pôs no meio das nações e a entregou por herança. O texto das Escrituras, que eu vou ler agora, é Isaías capítulo 43, versículos 5 até ao 7. Não temas, pois, porque eu estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas a tua mão. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, os que eu criei para a minha glória, eu os formei e eu também os fiz. Há aqui 3 palavras que definem a posição privilegiada de Israel diante das nações. Primeiro, eles foram criados para a glória divina, eles foram formados e eles foram feitos para essa glória. É por isso que a luz emana de Israel para as nações, não das nações para Israel. O caminho é sempre Israel primeiro. Agora bem, essa antecipação da sua vontade e propósito, uma vontade que não pode ser impedida por nada e nem por ninguém. Daí o Eterno faz uma pergunta importante. Agindo eu, quem o pode desfazer?
Isaías 43, 13. A gente já viu que o homem pode violar a vontade de comando, os mandamentos de Deus. Mas ele não pode quebrar ou anular a sua vontade e propósito. Embora a gente seja criação do Altíssimo e cada um vive no lugar que ele determina, é importante lembrar que tudo isso é a ação dessa soberania divina e ela é claramente demonstrada em Atos capítulo 17, que é um sermão de Shaul Hachalia, se não me falha a memória, na grande cidade de Atenas, quando ele declara que de um só fez toda a geração dos homens. Está falando aqui de Adão e de Havá, nossos primeiros pais. De um só ele fez toda a geração de homens, para habitar sobre a face de toda a terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Quer dizer, irmãos, que nós estamos nos lugares que o Eterno determinou que nós habitássemos. E ele completa dizendo, porque nele nós vivemos e nos movemos e existimos, porque nós somos sua geração. Então, no que respeita à livre agência, nós fazemos aquilo que nós decidimos. Às vezes movidos pela necessidade, às vezes pelo desejo, às vezes por nossa vontade serva do pecado, que nos leva a desobedecer à vontade de comando do Criador. E nesses momentos, os santos, quando reconhecem que agiram não de conformidade, mas em pugna, em choque com a vontade do Criador, eles repetem as palavras de Paulo, porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas aquilo que eu aborreço, isso eu faço. Paulo está falando da lei. Porque no versículo anterior ele diz, segundo o homem interior, eu tenho grande prazer na lei de Deus. A declaração de Paulo contrasta com a oposição horrível que nós vemos em certos círculos chamados evangélicos contra a lei divina. Em que as pessoas, em vez de estarem lutando contra os seus pecados, elas estão lutando contra a lei divina. Paulo reconhece que o querer o bem está nele, mas ele não consegue fazê-lo. Ele reconhece que ele tem prazer na lei de Deus, mas ele não dá conta de cumprir. Todavia, ele diz, o que eu faço eu não aprovo. Ou seja, eu não peco com prazer, com delícias. Eu não peco com satisfação. Eu não peco com aprovação. Eu peco pela minha debilidade. Ele declara, o que aborreço, que é o pecado, é isso que eu faço. Todavia, do que respeita à vontade de propósito, a que emana da soberania divina, nós sabemos, conforme está no Salmo 135, versículos 5 e 6, tudo que o Eterno quis, ele fez nos céus e na terra e nos mares e em todos os seus abismos. E se há uma forma do Eterno demonstrar a sua soberania através das profecias, é quando ele anuncia o que ele pretende fazer para que, quando as coisas aconteçam, fiquem patenteadas sua glória e sua onipotência irresistível. Isaías 46, 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Elohim e não há outro. Não há outro Deus semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio. E desde a antiguidade, as coisas que não aconteceram, e que digo, o meu conselho ficará firme e eu farei toda a minha vontade.
Então, meus amados, tendo a vontade de propósito infalível, porque ela depende só do querer divino, Ezequiel fala das promessas incondicionais. A gente falou na semana passada sobre as alianças incondicionais, aquelas que emanam só do Criador e cujo cumprimento depende apenas do coração dele. E essas promessas incondicionais, feitas a um Israel que profanou o nome divino entre os gentios, se revela na declaração do capítulo 36, versículos 19 ao 22. Eu espalhei-os entre os gentios e foram dispersos pela terra. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre os gentios para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel, assim diz Jeová Elohim, o eterno Deus. Não é por amor a vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanastes entre as nações para onde fostes. Então, a causa da redenção de Israel não é a fidelidade de Israel ao nome do Eterno, porque, ao contrário, eles não só não foram fiéis ao nome, como eles profanaram o nome do Eterno. A causa não é o amor que o Eterno tem por Israel, embora o Eterno tenha esse amor. Não é nem esse. A causa é o amor do Eterno a seu próprio nome, a sua própria glória. Se ele não resgata Israel, tudo que ele prometeu ao longo de tantos séculos, milênios de promessas, desaparecem. E quando desaparecem as promessas divinas, desaparece o próprio Deus que as prometeu. Eu costumo dizer que se um dos eleitos de Deus se perder, é apenas um eleito. O problema é Deus que o escolheu. Por isso ele zela para que nenhum eleito se perca. Porque a sua vontade de propósito está envolvida nessa escolha. E é por essa razão que Machia diz: todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, de jeito nenhum, de modo algum, em nenhuma circunstância, em hipótese alguma, é isso que ele está dizendo. De maneira nenhuma, eu o lanço fora. Então, Israel, ele vai e profana o nome do Altíssimo entre as nações. Ele peca na sua terra e ele profana o nome do Altíssimo no exílio. Ainda assim, o Eterno os poupa por amor do seu nome e ele garante trazê-los de volta. Aqui, irmãos, não há um ser nessa profecia. Não há condições. Nada aqui depende do que Israel fez, nem do que Israel está fazendo e nem do que Israel virá a fazer no futuro. Tudo depende do Eterno, do seu querer e do seu propósito. Ezequiel 36, versículos 23 e 24. Lemos: e eu santifiquei o meu grande nome, e os gentios saberão que eu sou o Eterno. Eu vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei a vossa terra. Aqui não é nem o Eterno dizendo: vocês vão voltar dentre os gentios, e vocês vão se congregar dentre as terras, porque isso seria a ação de Israel. Ele diz: eu vou tomar vocês entre os gentios, e eu vos congregarei dentre todas as terras, e eu vou trazer vocês para a vossa terra. Nós já lemos nos versículos 19 a 22 que isso não depende do que Israel é. E agora nós estamos vendo que o Eterno diz: eu que vou fazer. Em outras palavras, isso depende do que eu sou, que é os versículos 23 e 24. No versículo 32,
ele volta a enfatizar, ele o Altíssimo, que isso não tem a ver com a fidelidade de Israel. Se os irmãos cristãos não tivessem sido conduzidos pelos pais da igreja a interpretar os profetas como proferidores de metáforas vazias de sentido real e literal, a teologia da substituição jamais teria subsistido no coração de algum crente. Porque o Altíssimo diz, não é por amor de vós que eu faço isso, diz o eterno Deus. Notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Então o Eterno está levando Israel a sentir vergonha. Está dizendo, não é por amor de você que eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo porque eu te amo. Mas não porque você merece. Em outras palavras. Então, é essa vontade de propósito, irmãos, de um Deus infalível em seus juramentos e autor de alianças incondicionais, inquebrantáveis e fidelíssimas, que nós vamos analisar com mais atenção no nosso próximo estudo, que se titulará Entre Promessas Condicionais e Juramentos Incondicionais. No próximo estudo, nós vamos ver como se relacionam, por um lado, os castigos severíssimos do Eterno contra o povo de Israel e a sua fidelidade em nunca permitir que eles sejam exterminados e em jamais cancelar o seu juramento de trazê-los de volta. O Eterno abençoe a cada um de vocês, abençoe sua palavra. Aos meus amigos que nos acompanharão depois, deixem vossos comentários no vídeo, perguntas, sugestões, críticas também, por que não? Deixem as suas opiniões e compartilhem o vídeo com os vossos amigos, recomendem ele nos contatos privados para que essa mensagem possa alcançar mais corações. O Eterno abençoe e guarde a cada um de vocês. Lehitraot, ou seja, até breve. Shalom, shalom.